Hoje nós vamos conversar sobre regressão de memórias passadas. É uma técnica terapêutica que a gente vai abordar no tema de hoje. Hoje a nossa convidada é a professora Alessandra Barreto. Ela é professora de algumas técnicas dentro das formações que nós temos aqui em colaboração com o Instituto Saber Consciente. Bem-vinda! Obrigada pela presença, professora. Boa noite, Stephanie. Boa noite, todo mundo. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Primeiro, é uma honra para mim, enquanto aluna também do Instituto, antes de eu estar à frente daqui, fui uma das alunas do Instituto, sou fruto de conhecimento que a senhora também passou para todos nós. Que bom. Gratidão por muito. E me sinto lisonjeada por ter aceito o meu convite. Eu sou Stephanie, sou aqui da equipe de criação de conteúdo da ABRAP. Hoje a gente trabalha em divulgação junto com o Instituto Saber Consciente, lugar onde eu comecei como aluna e hoje posso trabalhar junto e fico lisonjeada com as oportunidades que isso me trouxe. Fica o espaço para você se apresentar para os nossos gerações aqui e falar um pouco sobre você. Bom, Stephanie, primeiro, muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui. A minha formação inicial, antes de trabalhar com terapia, quer dizer, a minha formação é de jornalista. Eu trabalhei muitos anos em televisão como apresentadora, como repórter, e, paralelamente, eu já desenvolvi a minha profissão de terapeuta. Então, na década de 90, né, imagina, eu comecei minhas primeiras terapias como terapeuta em 90. Eu acho que a maioria aqui nessa live nem tinha nascido ainda e eu já trabalhava com as terapias, né? Eu até separei aqui uma coisa bem interessante, que na época não tinha computador, né? Então, para você ter uma ideia, olha o meu computador da época. Um Ah, fichário com fichinhas amarelas, olha só, porque era assim que eu anotava as pessoas que eu atendia na época. Então, para você ver que a coisa não é de agora, né? Não façam as contas, pelo amor de Deus. Mas, mas assim, eu comecei com regressão de memória e terapia de vidas passadas já em 1991. E daí para lá eu fui me apaixonando cada vez mais, porque você, como aluna do Instituto, você sabe que a gente vai se apaixonando, né, pelas terapias e vai dando fome. Eu digo que terapia dá fome. Por quê? Porque a gente faz uma coisa, fica com fome de fazer outra, e fica com fome de aprender outra, e uma complementa a outra. E a partir daí eu aprendi, desenvolvi, atendo e dou cursos de vários tipos de terapias, mas todas focadas na parte de terapia energética. Ou seja, são terapias que trabalham a parte de energia, né? De canalização de mentores espirituais, como mestre em Reiki, como professora de florais de Bach, com uma mesa energética quantiônica que eu mesma canalizei através dos meus mestres, eles que me ditaram o que deveria fazer nessa mesa. Numerologia quântica, que é uma numerologia maravilhosa, que trabalha a parte quântica da pessoa, barras de Axis, EFT, mas com a reprogramação mental junto. Então, assim, são várias técnicas que tentam, pelo menos, trabalhar de uma certa maneira a transformação das pessoas. sim, eu, inclusive, complementando o que a senhora falou, que quando a gente chega às terapias, verifica que há muitas formas de acessar as pessoas que nos buscam, e essa é a sede, né? Porque cada pessoa vai ser acessada de uma forma, e nem uma Exato. técnica que funciona com um talvez não funcione com outro, e a possibilidade de ver essas formas de auxiliar aqueles que procuram por terapia é essa nossa paixão quando começa a ingressar dentro desse Sim, universo. com certeza. E isso vai complementando, porque quando eu comecei com a regressão de memória, na verdade eu não comecei com a regressão. Eu comecei com a terapia de vidas passadas. E foi muito interessante esse começo, porque eu comecei sem querer. É aquela coisa assim que você é jogada na terapia. A terapia te acha, não você acha a terapia. Eu estava fazendo um curso quando eu tinha meus 20 e poucos anos, de projeção astral. Projeciologia que eu achava fantástico e continuo achando fantástico. Mas ao invés de eu conseguir me projetar para algum lugar no curso, eu voltei numa das minhas vidas passadas. Isso foi espontâneo. Aquelas regressões espontâneas. E com isso, nessa regressão, eu tive várias respostas que eu precisava para o meu momento atual, que eu estava passando naquele momento, que era um divórcio. Imagine, com 22 anos me divorciando, já estava numa situação bem
atípica, né, para uma menina de 20 e poucos, porque 20 e poucos a gente é super jovem, e eu já estava passando por um monte de coisas, e quando eu voltei nessa vida passada, que eu reconheci pessoas, e que aquilo me salvou, me ajudou muito, aí me deu muita vontade de conhecer essa terapia. Aí eu fui para São Paulo, fiz cursos lá de hipnose, de regressão, porque aqui em Curitiba não se falava nisso na época ainda praticamente. Aliás, no Brasil, né, a gente, isso aí foi chegando aos poucos, né? E hoje eu acho que muitas e muitas pessoas já fizeram regressão comigo e podem entender o quanto essa terapia é uma ferramenta maravilhosa que ajuda, como tantas outras terapias ajudam. Sim, uma das lives que a gente realizou, uma das terapeutas comentou que, inclusive, uma das situações que demonstra que a regressão pode ser útil quando alguém tem uma fobia antiga, sem nenhum trauma Sim, histórico familiar. Isso é sim. fantástico. Com certeza. Hoje mesmo à tarde, né, antes de começar a live, eu estava atendendo uma pessoa que também tinham problemas assim, que nessa vida de agora a gente não conseguia localizar. Sempre tem coisas que podem melhorar e acrescentar, mas o problema principal foi mesmo de vidas passadas. Às vezes você traz fobias, traumas. Por que que acontece? A nossa memória, o nosso subconsciente, ele é atemporal, Stephanie. É como se não existisse o tempo, presente, passado e futuro, entende? Para o subconsciente, tanto faz se foi 2024 ou 1830. As pessoas pensam assim, ah, mas isso foi há tanto tempo, como é que pode me fazer ainda ter algum sintoma, uma sequela? Tem, né? E eu vi que estão perguntando aqui, muitas pessoas acham que as duas coisas, a regressão é diferente da terapia de vidas passadas? Sim, mas as duas se complementam. Por quê? Porque a regressão de memória, pelo menos aqui eu trabalho, eu vou até o útero da pessoa. Então você passa pela sua vida atual, pelo seu momento atual, pela sua adolescência, pela sua infância, pela sua vida intrauterina, pelo momento do nascimento, porque às vezes você traz muitos traumas, Stephanie, do momento do nascimento. Tipo, ah, será que meu pai e minha mãe vão gostar de mim? Será que eu não vou ser um estorvo na vida deles? Já começa se sentindo assim, um estorvo na vida dos pais, às vezes, ou traumas que de verem pais brigando durante a gestação e tudo mais. Então, o que que a gente faz com isso? Eu vou limpando e fazendo a reprogramação mental. Ou seja, eu vou transformando aquelas memórias negativas em memórias positivas para que aquilo não seja mais uma sequela, um trauma, um bloqueio na vida da pessoa. Quando a gente termina a parte da regressão de memória, que é da vida atual, aí nós vamos para a parte da terapia de vidas passadas, onde numa sessão geralmente eu volto em 2 ou 3 vidas. E a minha terapia ainda, ela tem um diferencial que eu acrescentei no meu trabalho, que é a canalização dos mentores, a canalização do mentor espiritual. Por que que acontece? Eu percebi em alguns casos que quando a pessoa desencarnava, quando ela morria, em vidas passadas ela via morrendo, seja lá de qual motivo, os parentes, os entes queridos vinham recebê-la. E, em alguns casos, não eram os parentes, não era mãe, pai, enfim, né, os familiares, mas sim o mentor. É como se fosse aquele que cuidou dela em vida, estava ali para recebê-la desencarnada. E ele dava conselhos, era tão lindo, sabe? Tipo assim, filha, siga em frente, seu caminho está aberto, o que aconteceu, aconteceu, sua vida agora está aberta, enfim, era emocionante, todo mundo chorava nesse momento. Aí eu pensei, por que para alguns vem e para outros não? Então eu vou agregar isso, eu vou incorporar isso a todas as regressões. Então, quando você faz, você, no final da sessão, eu canalizo o seu mentor. Então, você pode, daqui para frente, mesmo sem falar comigo, chamar o seu mentor, ele vai te dar um nome. E é como se fosse, eu brinco assim, eu adoro brincar muito com as coisas, eu falo assim, todo mundo, às vezes, tem um personal trainer, né? E isso aqui é seu personal mentor, seu personal anjo. Você pode pedir para ele o que você precisa e tudo mais. É muito, muito interessante, sabe? É lindo, é lindo. É um trabalho assim que transforma e muito rápido, né? 3, 4 sessões você já consegue, às vezes, o que você não conseguiu numa vida inteira. Perfeito. Tem também outras perguntinhas aqui. É, como você reagiu na sua primeira experiência quando você contou o que passou? Nossa, foi muito forte, assim, sabe? Pensa num ser.
tentando fazer a projeção, quer dizer, eu estava lá tentando projetar, não projetei nada, porque eu não consegui nada no curso. Eu olhava para o lado, olhava para o outro, e de repente eu me vi andando é como se fosse numa catedral, as pessoas me acusando de várias coisas, e eu, uma mulher, assim, toda vestida, com roupas meio, como se fossem medievais, assim, e eu sem entender nada do que estava acontecendo, e daqui a pouco eu me vi lá sendo julgada por alguns que pareciam como se fossem padres, alguma coisa assim, né? E depois eu me vi queimando numa fogueira. Pensa assim, para uma primeira experiência, eu já sendo vítima da Inquisição, né? E eu não estava entendendo nada daquilo, porque é muito forte a regressão. Quem fez já sabe que você sente a dor, você sente a sensação, sabe? Então, assim, mas o que para mim foi incrível e que eu acredito que meus mentores me empurraram para essa primeira experiência, mesmo que espontânea, porque como eu comentei, na minha vida pessoal eu estava passando por um divórcio. E na minha cabeça eu não aceitava aquela situação. Eu estava quase meio que em depressão. Não digo depressão de ficar de cama, mas eu não estava aceitando aquela situação porque eu era muito nova. E eu vinha de uma família com pais que, nossa, eram apaixonados, que eles só se separaram quando meu pai desencarnou, assim, que eram grudadinhos, tipo pombinhos. Então na minha cabeça eu ia ser assim também. E quando eu fiquei com 23 anos divorciada, na minha cabeça não entrava isso. E aí, nessa regressão, eu reconheci o meu ex-marido, reconheci a minha ex-sogra, olha só, e vi que o que aconteceu naquela vida, lá em 1800 e pouco, que eu acredito que tenha sido na Alemanha, né, pelo que eu entendi, pelo que eu senti, na época da Inquisição, foi a mesma situação que aconteceu agora, na vida de agora, guardando as devidas proporções, lógico, as mesmas situações aproximadamente. E o que acontece? Na minha cabeça entrou assim, puxa, então eu não fui culpada, eu não fui tão culpada, porque lá ele fez isso e agora ele repetiu isso. Então, na verdade, eu não posso me sentir tão culpada, porque eu estava me sentindo culpada pelo divórcio. E minha vida não ia para frente. A partir daquele dia foi um divisor de águas. Eu saí da concha que eu estava, do ostracismo que eu estava, e comecei a voltar a viver. E aí eu pensei, meu Deus, então foi tão maravilhoso para mim, em meia hora de regressão espontânea, sem ninguém me ajudar, né? Porque eu não tive uma ajuda terapêutica ali naquela hora. Por que eu não poder ajudar outras pessoas? Aí que foi porque eu fui para São Paulo, fiz cursos lá, porque aqui não tinha, pelo menos eu não sabia se tinha, mas eu nunca tinha ouvido falar em terapia de vidas passadas aqui em Curitiba, em 1990. E aí eu trouxe e comecei a trabalhar. Então eu trabalhava com jornalismo de manhã e com terapia à tarde. Então eram duas paixões juntas, assim. Mas a minha experiência foi muito forte. Eu chorei demais, foi uma catarse incrível. Chorei, 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 mas lavou minha alma. E naquele momento eu tive a conscientização que os ciclos se encerram para que outros comecem. Então, ali naquele momento, eu tinha encerrado um ciclo da minha vida, sem culpa, sem julgamento, para iniciar outro ciclo. Você falando isso aí, eu vou trazer até uma observação de uma cliente que eu tive, que ela tinha muita dificuldade de conexão e relacionamento. E ela sempre usava o termo nunca vou esquecer, nunca vou viver. E eu fiz uma observação para ela dos pactos, se eu perguntei se ela acreditava em vidas passadas ou vidas futuras, que ela pode amarrar sempre que ela coloque esse nunca nas questões pessoais que ela tem. Ela pode já estar carregando ou pode estar realizando para as próximas vidas. Fiz essa observação dela carregar um nunca também. No caso dela, eu acho que seria até viável, eu não faço regressão de vidas passadas, mas dentro do nosso processo, ela melhorou muito essa questão de realmente poder estar criando pactos agora de infelicidades futuras Sim. por essa resistência. Isso, e na terapia de vidas passadas, Stephanie, você consegue perceber quais são os pactos, sabe? Por exemplo, eu tinha uma coisa que acontecia comigo, isso como a Alessandra mesmo, na minha vida pessoal, que eu via bebês e eu começava a chorar. E eu assim, tipo, minha prima tinha bebê, eu chorava, minha amiga tinha bebê, eu chorava. E eu pensava, meu Deus, por que que eu choro? Eu não tô entendendo, porque eu tô super feliz pela minha amiga. Daí eu ficava, será que eu tô com inveja? Mas não pode ser inveja, porque eu não tô com inveja. Na minha cabeça não entrava. E aí eu voltei numa regressão que eu abortei um bebê numa outra vida. Numa vida que eu tive na França.
E aquilo, eu tive que, naquele momento, e isso foi também espontâneo, ninguém me levou nessa regressão. Na minha vida foi muito assim, tudo espontâneo. E aí eu voltei e eu vi aquele bebê saindo de mim, que é uma pessoa, era aborto clandestino, lógico, né? Da pior maneira possível, horrível. Mas aí, quando eu fui como se fosse pro outro lado, o bebê chegou e me perdoou. O espírito desse bebê veio e falou: Mamãe, eu te perdoo. E eu ainda vou voltar com você, eu te perdoo. A partir daquele instante, acabou essa sensação que eu tinha. Não era inveja, não era nada, era assim, é como se eu não me perdoasse, só que eu não entendia que eu não estava me perdoando. E aí minha vida voltou à normal, eu via bebês tranquila, porque eu sempre amei criança, amei bebê. Casei, não consegui namorar, porque na época era tudo travado. Tive 3 filhos e tive uma menina. Então, não sei se aquele espíritozinho ali que me falou não é a minha filha de hoje. Mas, independente de ser ou não, eu precisei desse perdão, entende, Stephanie? Esse auto-perdão, porque no caso ela me perdoou. Mas eu precisei porque era para mim, eu me culpava pelo aborto. Só que por isso que eu acho importante essa terapia, porque às vezes você tem um problema que você não entende o porquê, entende? Tipo assim, eu chorava quando via bebê, mas eu não entendi o porquê que eu chorava. Será que é inveja? Imagina, que inveja. Eu, pelo contrário, queria muito um bebê um dia. Mas é aquela história. Às vezes a pessoa vem com uma dor no braço. Ai, eu tenho uma dor no braço, todos os médicos dizem que eu não tenho nada. Pelo amor de Deus. Aí numa outra vida levou uma flechada, levou um tiro no braço. Então eu tenho assim, imagina, desde 90 eu tenho histórias que eu quero ver se eu começo a escrever meu segundo livro já a respeito de vidas passadas, para fazer um relato dessas histórias mais incríveis que tem, porque assim, quem sabe aquela história se encaixa na sua vida e pode te ajudar também. Sim, porque sempre eu até falo que nosso poder aqui na BRAP hoje de comunicação é trazer aquilo que parece invisível aos olhos Sim. das pessoas. Porque esse momento que a gente fala assim, eu tenho essa angústia quando eu vejo algo, ou eu tenho essa fobia quando eu vejo algo, e não passei por um trauma. Quando a gente vem aqui e fala sobre terapias de vidas passadas, a pessoa que não via nenhuma janela passa a enxergar essa janela aqui. Exato, e o mais bacana que aconteceu é o seguinte, porque como eu trabalho há muito tempo, eu assim, antes da pandemia, eu atendia muitas pessoas de outros estados, então vinham pessoas de Brasília, vinham pessoas do Nordeste inteiro, assim, ficavam tipo 5, 6 dias aqui em hotéis para eu atender. E agora, depois, na pandemia, eu tive que abrir até a minha cabeça nesse sentido, porque eu nunca tinha feito atendimento de regressão online. Porque, assim, na minha cabeça era uma coisa, nossa, como é que você vai deitar lá na África, né? Como eu já acabei atendendo pessoas na África, na Europa. Meu Deus! Eu ficava assim, que eu sou muito perfeccionista, virginiana, né? Não, se cai a internet, e se acaba a luz, e eu ficava assim, colocando mil barreiras, assim, mas não no sentido de não saber fazer, mas no sentido de, meu Deus, eu quero que o atendimento seja perfeito. E aí, como a pandemia chegou, é aquela coisa, né? Ou vai pelo amor ou vai pela dor. Ou seja, ali eu tive que ir porque muitas pessoas falavam: eu tô precisando, mas eu não posso viajar para ir. Tá tudo. Avião não tem, ônibus não pode, não sei o que não pode. E aí eu comecei a fazer a regressão. Então hoje eu atendo pessoas de outros estados, eu atendo pessoas de outros países que deitam lá na casa deles, colocam um fonezinho e a gente faz por videoconferência e super funciona. Então, assim, às vezes uma coisa vem, às vezes a gente não está enxergando o porquê, o propósito, mas aí o propósito aparece pra gente, não é mesmo? Sim, eu vejo como algo bom, porque pessoas do mundo inteiro podem ter Sim, acesso a um bom profissional como a senhora, por exemplo. A pessoa pode estar em sim, qualquer lugar, assistiu nossa live aqui agora e falou: Não, me exato. identifiquei, eu quero conversar com ela. E aí é uma janela de oportunidade muito grande e uma facilidade para quem busca por terapia e mais informação. Exato, porque antes a pessoa, eu sei que tinha muitos custos envolvidos, né? Por exemplo, uma pessoa que vinha de Manaus, por exemplo, né? Era avião, era 3, 4 dias de hotel, porque a gente leva pelo menos umas 3 sessões e a minha terapia é bem breve. Então, assim, acabava, eu ficava assim, às vezes vinha 5, 6 pessoas da mesma família, até teve uma família de Brasília que brincou, falou, Ali, é mais fácil você ir para Brasília, a gente coloca você no hotel e atender lá do que eu vir para cá, porque é uma indo do que 5, 6 vindo, né? E eu falei, é verdade, fecha aí que eu vou para aí. Mas eu sei que ainda tem pessoas, Stephanie, que ainda gostam do presencial.
Eu tenho aqui uma clínica em Curitiba, então aqui em Curitiba eu atendo presencial. Mas já aconteceu de eu atender online aqui em Curitiba, porque às vezes está num bairro longe, tem o conforto de não sair de casa. Então, hoje, pelo menos, eu fico feliz de, como você falou mesmo, é uma facilidade você poder atender pessoas, por exemplo, que não teriam nunca condições de vir, às vezes moram numa cidade do interior, né? Que não conseguem mais se deslocar. Então, eu acho que tudo isso na vida, eu penso assim, se a pandemia chegou, foi para a gente se adaptar a uma nova vida, não é mesmo? Sim, Sabe? sim, Teve uma lição de vida nessa pandemia. A gente teve que aprender a se renovar ao novo normal, como fala. E eu acho que teve esse, vamos dizer, eu acho que esse benefício da gente poder levar o nosso trabalho para mais longe. Tanto é que meu objetivo agora é montar minha escola de terapias, 2 linhas de terapias, colocá-las todas online, justamente pela mesma facilidade de expandir o trabalho, né, à distância. sim. Tem uma perguntinha que é como indicar a terapia de vidas passadas para pessoas que não acreditam ou que têm alguma resistência. Um girassolzinha perguntou. Então, veja bem, a regressão de memória, que é essa que vai até o útero, é até mais tranquilo para as pessoas que não acreditam mais nessa parte espiritual, porque é assim, todo mundo tem experiências dessa vida e vai muito bem, vai tranquilo até a parte do útero. Mas quando é para fazer a parte da terapia de vidas passadas, eu sempre pergunto na primeira sessão, que é a anamnese, se você acredita ou não. Por quê? Eu já fiz em várias pessoas que diziam, não acredito. E o que eu faço? Eu falo, melhor você não fazer. Porque quando você faz sem acreditar terapia de vidas passadas, eu não estou falando de regressão. O que acontece? Tem gente que vai fazer, vai falar, mas isso aí eu sonhei, ou isso aí eu inventei, ou. Entende? Quer dizer, e existem várias teorias, e tem a parte religiosa envolvida nessa história. Eu já atendi pessoas que diziam, olha, o pastor da minha igreja diz que eu não posso fazer porque não existe vidas passadas. Daí eu falei, olha, veja bem, existem teorias que falam que é inconsciente coletivo, que é memória genética, que são outros tipos vamos dizer, de teoria que justificam essas lembranças. Ai, você pode anotar isso para mim num papel para eu levar no meu pastor? Aí eu posso fazer. Então, aquele momento, achei muito interessante porque ela estava louca para fazer, mas ela não podia fazer. Olha só que incrível. E eu já fiz, por exemplo, em pastor que voltou para vidas passadas, em 3 vidas passadas. E ele falou: e agora? O que eu faço com a minha igreja? Entendeu? Eu já fiz em freiras que voltaram. Mas aí é que tá. Aí entra um conflito entre o que a pessoa tem que acreditar e o que ela viu. Então, para evitar esse tipo de conflito para a pessoa, eu pergunto: você quer fazer a parte de vidas passadas? Ajuda muito, porque tem muitas coisas que vêm de lá. Ah, eu não acredito. Então a gente não faz, para até o útero, entendeu? Sim. Mas se a Eu pessoa, falo. mas a Eu, pessoa fala assim, eu até tô aberta. Eu não sei se eu acredito. A gente faz e a pessoa acaba vendo. como você exemplificou, eu sempre vou pegando a margem de crenças e de possibilidades que o cliente traz, e aí eu falo que a terapia é como um afogamento. Se você acreditar que eu sou capaz de nadar e te salvar, eu te salvo, mas se você não confiar, os dois afundam. Então a Exato, terapia é essa abordagem. Vou até exato. onde você acredita, até onde você aceita, até onde podemos trabalhar. Se você não acreditar, não vai para frente de jeito nenhum. E tem uma outra coisa que eu costumo colocar quando eu dou palestra sobre regressão, é o seguinte, que a terapia é uma ferramenta tão poderosa que mesmo que a pessoa tenha, de alguma maneira, imaginado aquilo, não que seja imaginação, mas se ela imaginou e aquilo resolveu o bloqueio dela, ok, entendeu? Assim, às vezes os meios ali justificam o final. Quer dizer, se a pessoa imaginou que ela foi Cleópatra, né? Tô brincando aqui. Mas e resolveu o problema que ela tinha de confiar no ser humano, não sei o quê, não sei o quê. Não precisa discutir se a pessoa foi ou não Cleópatra, a parte histórica da coisa. O importante é como ela está hoje. E ela está bem. E é isso que Perfeito, importa. perfeito. Entendeu? Sim. Acho que não tem que ficar muito preocupada com a teoria da história. Tem que fazer a prática e funcionar. Se o resultado foi benéfico para todos, foi o que tinha que ser feito. E perguntaram se tem algum limite de idade para aplicação da técnica, para criança ou para pessoas mais Não, velhas. não. O que eu
costumo fazer o seguinte: eu nunca faço em crianças muito pequenininhas, 4 anos, 5 anos, porque a criança não consegue nem se expressar direito ainda, né? Com 4 anos, 5. Aí eu sei que existem profissionais que fazem de uma maneira mais lúdica, com desenhinhos, né? Uma coisa mais com 3, 4 anos, eu não faço, porque a criança não sabe nem falar muito bem direito, às vezes se expressar. Mas eu já fiz com crianças de 10 anos, de 11 anos, depende muito da maturidade da criança. Por exemplo, já atendi criança de 10 anos que se expressava assim numa vida passada do tipo, eu estou casada, eu tenho 2 filhos, nossa vida é maravilhosa. Quer dizer, uma criança falando com essa entonação de voz, uma criança que não tinha experiência nenhuma, com 10 anos, 9 anos, saber que ela foi casada, que teve filhos e não sei o quê. Então dá sim, mas depende da maturidade da criança. E pessoas muito idosas, depende também a mesma coisa, se elas ainda têm lucidez, se elas ainda... Mas já atendi pessoas de 80, de bem mais, né? Agora, sempre tem aquelas... Por exemplo, se tem alguns problemas, pessoas especiais que não tem esse tipo de lucidez, aí é mais complicado. A gente tem que analisar cada caso. Mas, no geral, Stephanie, é uma regressão super tranquila, né? Os mitos da regressão, tem gente que fala assim, mas e se eu for e não voltar? Se eu ficar presa lá atrás? Eu digo, não, querida, você não vai ficar presa porque você não vai para lugar nenhum. Você vai ficar na minha frente, sentadinha ali. O que vai é a sua mente. Não você. Você fica aqui, super segura comigo aqui. Então não tem perigo absolutamente nenhum, tá? Lógico, se bem feito. Porque também podem existir riscos, se você fizer com um profissional que não tem experiência, não de você ficar preso, mas você pode ficar conectado. E eu já atendi várias pessoas com esse problema, de ficarem conectadas em vidas passadas e trazer os problemas das vidas passadas para agora. Até problemas físicos, como asma, como pescoço quebrado e tudo mais. Há esse risco sim. Então, minha dica, procurem sempre um profissional na cidade de vocês, no caso, sabe, que tenha uma experiência. Porque não é uma brincadeira, não. Mas, no geral, se bem feito, é muito seguro. Você tinha citado seu medo de acontecer alguma instabilidade na terapia online. Aí uma pessoa até perguntou qual seria o risco se realmente acontecesse isso e a pessoa ficar sozinha dentro da regressão. Olha, já aconteceu, por incrível que pareça. Era esse o meu medo e já aconteceu. Eu estava fazendo a regressão numa moça na Nigéria e lá falta muita luz, assim. Diz que cai muita luz o tempo todo lá na capital, por causa de energia mesmo e tal. E aí, assim, ela me falou, olha, acontece isso aqui na capital sempre, não sei o quê. E ok. E assim, tudo que eu imaginava que eu não queria que acontecesse, aconteceu. Porque a gente estava no meio da regressão e acabou a luz, né? Só que o que acontece? Porque ela estava com o celular dela carregado e o Wi-Fi, não sei como, continuou. Acho que ela fez com banco de dados, eu não sei, mas era bem no finalzinho e ela acabou. Só que num breu, uma escuridão que eu não enxergava nada, assim, ela ali, né? Mas super acabou. Mas quando acontece ali, por exemplo, ela ter dado aquele pico e voltou, ela ficou um pouquinho sem e voltou. Mesmo no escuro, ela voltou. Não acontece nada. Porque ele é muito seguro justamente porque você não vai para lugar nenhum, é só a sua memória. O que vai acontecer é de atrapalhar o trabalho, atrapalhar o serviço. Eu tenho que refazer, se fosse o caso. Mas não há problema, por exemplo. Tem pessoas que fazem regressão comigo. Como dura 2 horas e pouco uma regressão, a pessoa fala, preciso ir no banheiro. Ela vai no banheiro, volta do banheiro e volta para a regressão, da onde parou. Então, nesse caso da Nigéria, por exemplo, acabou a luz, deu tempo dela levantar, arrumar lá, não sei o que ela estava fazendo, o computador, o celular lá, e eu fiquei esperando ela, pronto, consegui me conectar aqui de novo, voltou aqui, não sei o quê. A gente acabou. Então, não tem perigo algum mesmo. Acho que a segurança que a gente coloca e tudo mais, fica bem tranquilo. Aí respondeu até uma girassolzinha que falou que tem curiosidade, mas tem medo com relação à regressão. Não tem que ter medo, mas como eu disse, tá? Tudo tem que ser feito com muita seriedade, porque eu acredito o seguinte, inclusive, que o mais importante da regressão não é a regressão.
O mais importante da regressão é a reprogramação mental. Isso é o mais importante. Por quê, gente? Porque se você volta para uma vida passada e você foi suicida numa vida passada, e você volta com essa experiência e você não reprograma isso, você pode voltar até com isso acentuado na tua vida. Essa tendência. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer uma reprogramação mental para a pessoa entender que aquilo já aconteceu, que já fez parte do passado dela e que não pode mais prejudicar ou afetar a vida dela atual. Entende? Por exemplo, pessoas que falam: ai, Ali, eu tenho muito medo de casar e ter filhos, eu não sei, parece que eu tenho um desespero. Aí volta numa das vidas e perdeu toda a família no incêndio. Um exemplo. Então, o que eu tenho que reprogramar? Olha, isso já aconteceu, mas não vai mais acontecer hoje. Você pode voltar, você pode amar, ser amada, formar a sua nova família e ser feliz, porque isso já aconteceu. Então, essa reprogramação mental, na minha opinião, é o mais importante de tudo. Porque eu já atendi pessoas que vieram de outros terapeutas que falaram assim para eles: ó, seu tempo acabou, pode ir embora. Mas na hora, por exemplo, que a pessoa morreu, tipo, ah, você morreu, pode ir embora. E a pessoa voltou com o sintoma da morte. Por exemplo, teve uma que voltou com asma. Ela chegou aqui na minha sala assim, ó. Eu falei: está tudo bem com você? Está com asma? Ela falou: é que eu fiz uma regressão depois que eu acabei a regressão eu fiquei assim, eu nunca tive asma. E aí quando nós tivemos que voltar na mesma vida, e aí, Stephanie, é complicado. Porque daí eu tenho que sintonizar a mesma vida. É como se eu tivesse que pegar um rádio e sintonizar a mesma estação. E não é sempre que a gente vai conseguir isso. Mas graças a Deus eu consegui. E ela foi uma vítima do campo nazista de Auschwitz. E ela morreu na câmara de gás. Era uma dentista aqui em Curitiba. E aí, quando o terapeuta terminou a regressão com ela dentro da câmara, ela ficou com aquilo do gás que ela engoliu. Então a gente teve que voltar naquele momento para eu reprogramar. Você vai ver teu espírito saindo, é só a sua matéria que passou isso. Só o seu corpo. Porque o seu espírito vai respirar normalmente. Daí a pessoa... Aí quando acabou a regressão dessa moça, ela falou: ai, como eu posso respirar de novo? Entende? Então, isso é muito importante. Façam a regressão, mas com reprogramação mental. Senão eu brinco que vira mais um turismo espiritual, entendeu? É justamente o que eu ia comentar, porque o papel da terapia em cada técnica é para a gente acessar aquilo que está gerando algum transtorno, algum trauma, é ressignificar e solucionar. Se você só acessa, acorda e não tenta auxiliar o cliente na solução disso, qual foi seu papel, né? O que você Exato. está fazendo? Tem gente que chega aqui e fala: ai, eu já fui cigana numa vida, eu fui numa cartomante, eu fui não sei aonde, que me disseram que eu fui cigana, gladiador, padre. Falei: tá, e aí? Qual é o que você aprendeu com isso? Nada, mas eu já sei que eu fui tudo isso. Então ela fez turismo espiritual, eu brinco, né? Porque o objetivo não é saber se você foi cigana, ou se você foi um padre, ou se você foi uma freira. Isso é o de menos. O objetivo da regressão é saber qual padrão que você está trazendo para hoje. O que você fez lá atrás que você precisa ressignificar hoje. É o padrão, a terapia dentro da regressão. Se você foi rei, rainha, mendigo, gladiador, padre, se você foi bonzinho ou ruinzinho, que tem gente que fala: ai, não quero voltar não, vai que eu fui ruim. Gente, nós tivemos, sei lá, 200, 300 vidas passadas. Você acha que você foi boazinha em todas elas? Eu vejo que não que a gente esqueça, porque eu acredito que pessoas que têm alguma grande habilidade é algo que ela trouxe de outra consciência. Às vezes uma criança que toca piano muito bem, toca música muito bem, tem uma Sim. conexão muito forte com a arte. Eu acredito que ela nasceu disso de uma vivência anterior. Então eu acho que nem tudo é esquecido. Algumas aptidões físicas que a Fica. gente tem desde cedo, acredito que seja de uma vida passada. Isso é uma visão de Traz. Stephanie. Traz aptidões incríveis, assim, sabe? Teve uma pessoa que eu atendi, que ela estava aposentada, e ela queria descobrir um novo propósito de vida dela, que ela não queria só ficar sentada de braços cruzados, já que ela se aposentou. E ela voltou numa vida onde ela foi pintora no sul da França.
sabe? E aí, quando ela terminou aquela vida, ela foi tão apaixonante. Sabe aquelas mulheres assim, à frente do seu tempo, sabe? Aquelas mulheres que era pintora. Ela, eu fumo. Mulher naquela época não fumava, mas ela fumava. Ela era, tipo assim, divorciou. Sabe aquela mulher assim, super à frente do tempo? Pintora no sul da França. O que que ela fez? Ela acabou a regressão, bateu uma paixão nela pelas pinturas, comprou telas e tal, e agora ela pinta para vender os quadros dela. Ela pinta para fora, porque ela descobriu, ela fez um curso para se aperfeiçoar, mas ela tinha um dom. Ela voltou com o dom da pintura. Despertou nela uma coisa que estava adormecida dentro dela. E aí eu vejo esses benefícios da terapia da vida passada porque é uma forma da gente despertar aptidões que a gente tem que muitas vezes acredita estar só adormecida ali, como tudo Sim. que a gente já experimentou em outras vidas. Exato, e assim, tá aqui dentro. Não é assim uma coisa que você vai tirar lá de fora. As pessoas falam, mas como é que eu vou lembrar de tudo isso? Não, mas já está aí dentro. Você só vai despertar isso a seu favor. Ou seja, a gente vai usar isso de uma maneira terapêutica. Não é por curiosidade que a gente vai fazer. Tanto é que as pessoas falam, ai, por que que você não faz assim, tipo, 10 sessões de vidas passadas? Porque não precisa. Se você resolver com uma sessão duas, por que continuar? Entende? Eu faço, se é três, é três, se é duas, é duas. E não precisa fazer 10. Lógico, se você faz mais e vai evoluindo mais, é ok. Mas eu não vou fazer mais do que você precisa, só por curiosidade, entendeu? A Sim. gente faz até a parte que a terapia exige, só. Tem uma perguntinha, se um girassol perguntou se é uma experiência consciente a terapia. A pessoa fica no estado alterado de consciência, tá? Ou seja, é uma hipnose leve. Eu sempre falo assim: a pessoa fica aqui na sala, deitada no divã, tal. Eu vou fazendo um processo de relaxamento, que é indução da hipnose leve, e aí a pessoa fica. Então ela sabe que está no local, sabe que o nome dela é Maria, João, Cristina, enfim, mas ao mesmo tempo, quando a gente chega lá no lugar, ela fala. Meu nome é tal, estou na Irlanda. Em que ano você está? 1830. E eu sou um soldado medieval, eu sou uma camponesa e tudo mais. É como se fossem duas pessoas. Ela sabe que está aqui, mas ela está me relatando um filme no qual ela é a personagem principal. Ela é a protagonista. E o mais incrível é que a pessoa sente a tristeza, sente a alegria, sabe? Tem pessoas, porque cada pessoa reage diferente. Tem pessoas que são olfativas. Então a pessoa fala assim: nossa, estou fazendo um guisado. Estou sentindo o cheiro, uma delícia do meu guisado, sabe? Sente o cheiro. Outras sentem a dor, sabe? Já vi um rapaz que levou várias espadas entrando nele, ele se contorcia assim, parecia que ia cair, porque ele sentiu todas as, vamos dizer, as espadas entrando nele, né? E cada pessoa sente. Só que às vezes a pessoa fala, ai, mas eu não vou fazer então porque eu vou sentir dor. Não é essa dor que a gente está falando, mas às vezes eu preciso deixar a pessoa entender que aquela dor que ele levou uma facada, por exemplo, aqui, é a dor no peito que ele tem hoje e que o médico não sabe qual é. É só para ele identificar, tipo, ai, minha flecha bateu aqui. Eu falo, aonde bateu? Aqui. E é justamente aqui que era a reclamação dele, entende? Então, eu só preciso isso. Mas daí a pessoa não precisa sofrer de novo, mas ela tem que identificar que aquela dor é a mesma da queixa da pessoa. Mas ela fica sentindo tudo, mas no estado alterado de consciência. Eu sempre brinco, ela fica no controle. Então, se ela quiser levantar a qualquer momento e dizer vou embora, ela vai. A pessoa não precisa se preocupar que ela não entra num transe profundo. Agora, já existe uns 5% de pessoas, 10% que eu já atendi nesses anos todos, na minha vida, que entram em estado de transe profundo. Mas não que eu leve a isso. A pessoa entra. E aí, por exemplo, teve uma senhora que ela voltou para um mosteiro na França e ela cantava músicas lindas em francês. E hoje ela não falava nenhuma palavra de francês, entende? E aí ela foi muito engraçado porque ela disse assim, eu pus para ela escutar e ela falou assim, nossa, que música linda, quem cantou essa música em francês? Falei, foi você. E aí ela falou assim, meu Deus, mas eu não falo nada de francês. E aí eu falei, não, fala.
fala. Foi você que cantou. Foi você que cantou. E aí, a sorte é que eu gravo todas as regressões, entende? Então, o que que acontece? No mínimo, a pessoa que não acredita, ela vai escutar e ela se escutou cantando em francês. Eu sempre acho, olha, Stephanie, procura pessoas sérias, só isso, sabe? Não pessoas que visem dinheiro e tudo mais. Eu, sabe, já atendi pessoas na vida inteira, sempre cobrei bem abaixo do que as pessoas cobram, porque eu acho que meu objetivo é de ajudar as pessoas mesmo. Mas o mais importante é ser séria. O mais importante é eu deitar minha cabeça no travesseiro e saber que eu fiz o melhor trabalho que eu podia, seja num curso quando eu dou, seja quando um aluno meu fala: ai, professora, eu não consigo saber qual é a fórmula aqui de florais que tem que passar, eu ajudo. Ou qual é o. Me ajuda num atendimento de EFT que eu não consigo saber como eu desenrolo isso. Para mim, é assim, é como se eu estivesse plantando sementinhas e essas sementinhas estão brotando. Eu gravei um curso agora de Reiki que eu vou colocar na plataforma, e aí eu estava falando com o meu assistente, eu falei: ai, fala aí, eu quero falar uma apresentação dizendo que eu já fiz mais de 200 iniciações. Conta no meu livro lá quantas tem. Ele falou: Ali, você já fez mais de 1.100 iniciações. Eu fiquei olhando para ele assim, eu falei: quanto? Porque a gente se perde no tempo, entende? É muito bonito. E saber que os meus alunos hoje já estão dando aulas, os meus alunos hoje já estão aí ajudando e transformando vidas. Então eu digo assim, que não é por orgulho, é por gratificação. É um sentimento muito gratificante saber que a gente está pondo sementinhas, como você que é terapeuta, como eu, de saber que uma pessoa fala: nossa, eu estou feliz, né? E eu sempre digo: eu não fiz nada, quem fez é o pessoal lá de cima. Mas que bom que a gente é esse instrumento, né, que pode estar aqui presente. É um privilégio, uma bênção poder participar dessas milhões de vidas aí, centenas de vidas transformadas. Das árvores que você já plantou já tem frutos. Eu, como aluna, Ó, agradeço a visibilidade que hoje eu tenho, o conhecimento, a paixão que eu tenho também. O seu curso de aromaterapia é um dos favoritos que a gente. A Florais é um dos favoritos do pessoal no Instituto, né? ai, que Então a bom. gente. Não, tem muito comentário legal na plataforma. Eu hoje assisti mais de uma vez, Ai, que principalmente quando a delícia. senhora vem trazendo a história Do do Edward. isso, é maravilhoso. Aí a gente assiste ali numa leveza, é tão gostoso o E fica curso, aí. um espaço para você falar um pouco sobre os seus atendimentos e curso. Olha, então assim, ó, eu me coloco super à disposição, Stephanie. Eu sou muito grata também à Luciana, né, diretora do Instituto Saber Consciente, por ter me convidado a fazer parte. A gente fez uma parceria linda, né, com os cursos. Lá eu tenho o curso de limpeza energética que dá super dicas, né, de como você limpar a energia da sua casa, né, como tirar a memória de parede, tantas coisas que hoje em dia está tão denso, né, nosso mundo está denso. A gente precisa limpar tudo isso. Já estou até pensando no outro, no caso, o 2 dele, porque a gente tem que estar sempre protegido, né, Stephanie? Uma coisa bem, mais do que essencial hoje, a nossa proteção energética. E aí, além dos cursos que eu tenho na plataforma lá, como EFT, com reprogramação mental, agora eu estou criando esse novo projeto, que é expandir esse trabalho. Então, como eu disse no comecinho, eu canalizei a minha mesa energética quantiônica, que eu trabalhava com a mesa radiônica, e meus mentores disseram: não, chegou, acabou, e agora você precisa trabalhar com uma mesa que seja mais espiritual. Então, essa outra mesa trabalha com, ela limpa magia, feitiçaria, demanda, obsessores, bebês abortados, trabalha com bloqueios mentais, espirituais, energéticos, físicos. Então, é uma ferramenta bem poderosa que eu também quero disponibilizar para todo mundo. Já estou disponibilizando aí a ferramenta. E, enfim, estou aqui em Curitiba, super à disposição. Eu tenho um espaço chamado Fênix Espaço Holístico. Quem quiser vir aqui presencial, estou sempre com as portas abertas agora. Quem quiser, né, conhecer ou tiver alguma dúvida ou quiser conhecer meu trabalho online, é super. Eu tenho meu WhatsApp que você pode pegar com você aqui, pode, né, disponibilizar, ou até mesmo na minha página do Instagram, né, que é Alessandra Barreto Terapias. E no meu canal do YouTube também eu coloco vários vídeos assim de autoconhecimento. Então tem série de FT, série de Reiki, série de sexualidade, da espiritualidade. Então eu estou sempre trazendo temas lá que as pessoas me perguntam e eu coloco lá no meu canal do YouTube. Muito obrigada Te pelo seu agradeço, tempo. querida.
Foi uma honra, foi uma live maravilhosa, muito gostosa, passou rápido demais. Ah, passou 1 hora já, né? No bate-papo. Se demorar, vai, a gente vai 2 aqui tranquila. Muito obrigada. E Girassol, eu vou fazer os stories. Muito obrigada e até nossas próximas lives. Tchau! Eu que te agradeço. Boa noite a todos. Boa noite, Jéssica. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Boa noite a todos.